Amado e poderoso Deus, nosso Senhor e nosso Pai, quando nós falamos nosso Pai, porque é aquele a quem nós devemos e podemos recorrer a qualquer instante da nossa vida. Debaixo de qualquer necessidade, nós podemos nos lançar aos pés do Senhor e buscar nele a graça e o fortalecimento. Bendito és tu, a quem nós podemos chamar de Pai, e quem é nosso Pai. Glórias nós te damos, Senhor. Agradecemos e te bendizemos pela salvação que o Senhor nos entregou. Graças porque somos salvos. Graças porque um dia vamos te ver face a face. Vamos morar com o Senhor. Bendito és tu. Senhor, nesta manhã, quando vamos cultuar o Senhor, quando vamos te adorar, te bendizer, te glorificar, suplicamos aos teus santos pés que o Senhor fale conosco. Dá-nos, ó Paizinho querido, a instrução, o entendimento das coisas santas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos dependentes exclusivamente do Senhor. Fala conosco. Esta é a minha oração nesta manhã. Fala conosco. Ensina-nos, ó Pai. E eu oro assim, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, hoje é quarta-feira de uma semana onde a gente sabe, né? Essa bobagem de sexta-feira santa. Até estava conversando aí com uma pessoa no sábado passado. E estávamos falando, né? Sexta-feira, a pessoa falou, mas sexta-feira é sexta-feira santa. Eu falei, não é sexta-feira santa coisa nenhuma. Sexta-feira santa. Né? E só para, eu estou contando isso só para vocês verem que eu também levo as minhas lambadas. Pensa que é só você, não. E aí a pessoa falou, não, mas cada um tem a sua fé. Aí morreu o assunto. Ela quer continuar achando que sexta-feira é santa. O que eu posso fazer? Ela não me deu sequer a oportunidade de explicar, né? Fique achando. Fique achando que não posso fazer nada. Tem gente que chega na sexta-feira e não come carne. Não come carne de boi. Mas come peixe. Peixe não tem carne. E pensa comigo, irmão, irmã. Ah não, mas é que a carne de boi tem sangue. Ué, a carne de peixe não tem sangue? Não tem? Claro que tem. Não, mas é que nem eu vi ontem. É que a gente não come carne para fazer penitência. Não sei o que está acontecendo, sabe? Parece que as pessoas estão... A cabeça da gente tem que
Não é crescer a cabeça, né? Senão fica cabeção, né? Cabeçudo. Mas é crescer a cabeça no sentido de entender as coisas mais e melhor. E é isso que a gente tenta fazer aqui também, com a minha limitação. Eu, obviamente, é claro, não sei tudo. Não sou o supra-sumo da sabedoria, não. Mas eu estudei, continuo estudando teologia, né? Tenho outras formações também, mas me dedico ao estudo de Deus e das coisas santas. Então, que dia que morreu Jesus? Eu acho um absurdo, mas assim, que nome que eu vou usar? Eu acho o fim da picada. Esse é bem antigo, né? Fim da picada é antigo. Mas eu acho o fim da picada as igrejas comemorarem a sexta-feira como a morte de Jesus. Olha, vocês vão... Eu não precisa me perdoar, porque quem fala a verdade não tem que merecer perdão. Eu estou falando a verdade, por que eu vou pedir perdão, né? É uma coisa de uma ignorância, de uma educação sem sentido. Não precisa me perdoar não, porque eu vou falar a verdade. Se você está numa igreja que comemora a sexta-feira como o dia que Jesus morreu, sai dessa igreja. Se você está numa igreja, quando eu digo igreja, estou me referindo às denominações, é claro, que comemora a sexta-feira como o dia que Jesus morreu e faz aquele culto sai dessa igreja. Jesus não morreu na sexta-feira. É uma questão matemática. 1 mais 1 é 2. 2 mais 1, 3. Não tem como mudar. Então hoje, todo ano eu faço isso, né? Minha mulher estava dizendo ontem, há 17 anos você repete a mesma coisa. Pois é, repito a mesma coisa. E repetindo a mesma coisa, tem gente que ainda continua. Sexta-feira, o dia que olha, a sexta-feira é um dia silencioso, nem os pássaros cantam. Meu pai falava isso para mim, meu falecido pai. Sexta-feira, Marinho, ele me falava, é um dia silencioso. Nada a ver. Jesus não morreu na sexta-feira, e eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, é fácil de você entender. Abre aí a sua Bíblia, em Marcos capítulo 15, versículo 42. Eu estou gravando esse vídeo, estou transmitindo ao vivo pelo Facebook, facebook.com/pastor Mário Filho. Esse vídeo vai ficar no YouTube, no Facebook, estou gravando para o YouTube também, né? Vai ficar lá também. Jesus não morreu na sexta-feira. Abre a Bíblia aí. Marcos capítulo 15, versículo 42. Diz assim, olha: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Pastor, mas agora você se enrolou, hein? Porque está dizendo aqui que é véspera do sábado. Vou até terminar o café. E véspera do sábado é a sexta-feira. É sexta, depois é sábado.
Irmãos, vamos entender, nós estamos em Israel, nós não estamos no Brasil, para você entender. Senão você não vai entender. Senão você vai ficar sentado em cima da ignorância. Não faça isso. Não tenha vergonha de aprender. Eu conheço algumas pessoas que têm vergonha de aprender. Nós estamos em Israel. Não estamos no Brasil. Outra cultura, outros povos, outro idioma, outra língua, outra maneira de escrever. Você sabe que eles escrevem, a gente escreve da esquerda para a direita, não é? Eles escrevem da direita para a esquerda. Sabia disso? A gente escreve assim, daqui para lá. Eles escrevem de lá para cá. Outro alfabeto. 22 letras compõem o alfabeto hebraico. Bom, enfim. Para nós aqui no Brasil, sexta-feira é véspera do sábado. Mas nós não estamos no Brasil. A Bíblia não foi escrita no Brasil, nem na América, nem na Europa. A Bíblia foi escrita no Oriente Médio, que hoje é designado Oriente Médio. A Bíblia foi escrita por pessoas que os evangelhos, por exemplo, as pessoas não eram cristãs, elas eram do judaísmo. O cristianismo veio depois da ressurreição de Cristo. Se você for lá nos originais, você não vai encontrar a palavra sábado. Entenda isso, calma. Não começa a perguntar antes de explicar. A palavra sábado não existe lá no hebraico. É Shabá. Shabá no hebraico significa para nós não o sábado nosso. Por quê? Porque o nosso sábado é o dia depois da sexta-feira. E Shabá no hebraico é todo dia de descanso, todo dia de festa, todo dia que se descansa. Um feriado nacional é um Shabá. Aquilo que a gente chama aqui de feriado, eles chamam de Shabá. Aquilo que a gente chama de sábado, eles chamam de Shabá. Sábado veio de Shabá. Tá? O Shabá é usualmente, o sábado nosso é um Shabá. Então diz aqui que Jesus foi para, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do Shabá. Entenda isso. Senão você vai continuar achando que Jesus morreu na sexta-feira. Jesus mesmo, ele mesmo, profetizou que ele estaria morto por 3 dias e 3 noites antes da sua ressurreição. Certo? Até aí, nós concordamos. Mateus capítulo 12, versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, ou na barriga do peixe, essa tradução aqui diz baleia, mas na verdade não é baleia, é peixe.
que pode ser uma baleia ou não, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Obviamente, óbvio, matemática. Não há 3 dias e 3 noites entre o anoitecer da sexta e o domingo de manhã. Você concorda ou não? Você sabe que o dia judaico não é que nem o nosso aqui. Isso eu falo constantemente, né? O nosso dia começa na meia-noite e 1 e vai até 11h59. Começa na meia-noite, né? E vai até 11h59. O dia judaico não é contado assim. O dia judaico é no pôr do sol, pôr do sol. Então, não há de forma nenhuma, nem no judaico, nem no nosso horário, tem como Jesus ter morrido na sexta e ter ficado 3 dias e 3 noites no seio da terra. Acontece que nesta semana da morte de Jesus, por causa disso que eu convidei você para ler comigo aqui, ó. Marcos 15:42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação. O que é esse dia da preparação? É que era uma semana de festa. Era a semana da festa dos pães asmos ou ázimos. Pães asmos ou ázimos, as duas formas estão corretas, tá? Nesta semana, como se fosse essa semana que nós estamos vivendo aqui, né? Como se fosse essa semana. Tinha festa lá. E tendo festa, o primeiro dia da festa dos pães asmos ou ázimos também era considerado um Shabá, um feriado, um sábado. E é fácil de você confirmar o que eu estou falando se você for lá no Velho Testamento e ler Levítico capítulo 23, versículos 6 e 7. É fácil. Você vai lá e confirma o que eu estou falando. O primeiro dia da festa dos pães ázimos também era um Shabá, também era um feriado. E você vai lá, em Levítico 23, versículos 6 e 7, que você confirma o que eu acabei de falar. Esta festa era celebrada um dia após a Páscoa. Você vê que Jesus já havia instituído a ceia. Seria. É que tem coisas que eu tenho um pouco de receio de falar, porque as pessoas deturpam, né? Mas seria como se a ceia tivesse sido instituída ontem. Jesus foi crucificado antes que o Shabá começasse, antes que o feriado dos pães ázimos começasse. Por que eu posso afirmar isso? Porque José de Arimateia,
queria tirar o corpo de Jesus exatamente antes do Shabat, porque era um dia que não se trabalhava, não podia fazer nada. O judeu, no sábado, no Shabat, o judeu só pode andar durante o dia do Shabat, a jornada de um sábado. Você vai encontrar esse termo na Bíblia. Qual que é a jornada de um sábado? É 1 quilômetro. Então o judeu só pode andar 1 quilômetro o dia inteiro. Não pode ultrapassar 1 quilômetro. Então José de Arimateia queria retirar o corpo de Jesus de lá. Lucas capítulo 22, versículo 1 e Mateus capítulo 26, versículo 17, para quem não conhece a cultura judaica, cria um pouquinho de confusão. Porque nesta semana haviam então 2 Shabás: o Shabat da festa e o Shabat da semana. O Shabat, que é o 7º dia da semana, o sábado. Mas havia um outro Shabat, que era um feriado. Porque todo o período chamado de Páscoa, né, são 7 dias, que também acontece a festa dos pães ázimos, também é considerado para eles Páscoa. Esta festa dos pães ázimos, também eles chamam de Páscoa. Eu estou falando tudo isso para você receber essas informações e ampliar o seu entendimento. Se o 14º dia, Nissan, né, não é a marca de carro japonês, não. Nissan é um mês, né? Março é um mês. Nissan é um mês lá. Se o 14º dia de Nissan caísse mais cedo na semana, o 15º dia teria sido algum dia antes do 7º dia da semana, que é o sábado, que é o Shabat também. Quando os Shabás tivessem passado, seria claro, domingo na realidade, sábado após o pôr do sol, de acordo com a festa das primícias. Não se esqueça que nós estamos em Israel. Nós não estamos no Vaticano. Nós estamos em Israel. João capítulo 12, versículo 1, menciona que Jesus viajou a Betânia. Está vendo como a Bíblia tem que ser lida e você não esquecer daquilo que você leu. João 12, 21 diz que Jesus viajou a Betânia 6 dias antes da Páscoa. E não se esqueça, os dias dos judeus, os dias hebraicos, são contados do pôr do sol ao pôr do sol. Assim, cada dia começa no pôr do sol da tarde anterior. Quando é que começou a quarta-feira hoje? Começou meia-noite. E quando é que vai terminar? 11h59, né? A quinta-feira dos judeus começa às 18 horas, porque a quarta-feira começou às 18 horas da terça. E é isso que você precisa entender. Se você não entender isso, por causa disso que eu falei, ó, nós estamos em Israel, é outra cultura, entende? Agora vamos tentar entender isso aqui mais claramente. Dia 1,
Sexta-feira. Não essa, a passada. 9º dia de Nissan. Nissan, um mês. Você vai ler lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1, e Marcos, capítulo 10, versículo 46. Jesus estava em Jericó antes de viajar para Betânia. Jesus deveria ou teria que estar em Betânia antes de começar o pôr do sol de sexta-feira, já que o pôr do sol do Shabá estaria começando e a viagem não poderia ser feita, porque no sábado os judeus só podem andar no Shabá. O judeu só pode andar no máximo 1 quilômetro. Dia 2, sábado, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, 10º dia de Nissan. Dia 3, domingo passado, Cordeiro de Deus estava, Jesus, colocado à disposição pública, que é o chamado domingo de Ramos. Por que Ramos? Isso é coisa da Igreja Católica, né? Apostólica Romana. Porque Jesus entra em Jerusalém e é recebido, né, com todas as honras. E ele vai lá, ensina muita gente. Segunda-feira passada agora, do pôr do sol do domingo até o pôr do sol da segunda. É um dia tranquilo em Betânia. Você vai ler sobre o que aconteceu na segunda-feira passada, em Mateus capítulo 26, versículos do 2 até o 6. Ele fica na casa de Simão. Dia 5, terça-feira, é o 13º dia de Nissan. Acontece a última ceia. A última ceia, na verdade, é a instituição da nossa ceia e é a última refeição da Páscoa de Jesus. Jesus oferece o vinho aos seus discípulos, parte o pão, né? O pão representa o corpo, o vinho representa o sangue, ele lava os pés deles, ensinando uma porção de coisas antes da sua morte. Depois ele é preso no jardim, depois da traição de Judas, ele passa por vários interrogatórios, e hoje, quarta-feira, Jesus é crucificado. Antes ele é espancado e crucificado no final da tarde de quarta-feira, no final do dia. Não se esqueça que o dia termina às 18 horas. E os preparativos para o enterro é sempre feito antes do pôr do sol. Você lê sobre isso lá em Marcos, capítulo 15, aqui versículos do 42 ao 43. Porque amanhã, quinta-feira, era um Shabá, era um feriado das festas. O que causou isso é que diz a véspera do sábado. E as pessoas usam a véspera do sábado usando a nossa cultura, se esquecendo que tudo isso aconteceu em Israel. Eles têm outra cultura, o judaísmo é cheio de festas, e nós estamos tratando do judaísmo até aqui. Não estamos tratando do cristianismo. Então Jesus morre, na verdade, hoje, há 2000 e poucos anos atrás, hoje, quarta-feira.
ele fica em agonia, mas ele morre antes das 6 da tarde, porque 6 horas já começa a quinta. Jesus foi colocado no túmulo antes do pôr do sol da quarta-feira. E até o pôr do sol da quinta completa um dia. Porque amanhã seria o 15º dia de Nissan, que é o dia da festa dos pães ázimos. Esses pães, no judaísmo, esta festa, os pães, eles deveriam ficar escondidos pelo pai por algum tempo e trazidos somente para a família comer na hora, no final da tarde, entendeu? Mas isso acontece amanhã. Então, quando diz véspera do sábado, é véspera deste feriado da festa. Porque Shabá, no hebraico, é todo dia de descanso, é dia de festa, é dia que não trabalha. Então, nesta semana da morte de Jesus, houveram 2 Shabás, 2 dias de descanso. Um, que seria amanhã, quinta-feira, que é o dia da festa, e o outro, que é o 7º dia da semana. O sábado comum, o Shabá comum. Deu para você entender? Então, olha, da tarde de quarta, do pôr do sol da quarta até o pôr do sol da quinta, um dia. Do pôr do sol da quinta ao pôr do sol da sexta, 2 dias. E do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, 3 dias. Como é que agora dá certo? O corpo de Jesus estava no túmulo pela 3ª noite após a sua crucificação. Algum tempo depois do pôr do sol do sábado à noite, porque aí já se inicia o domingo, 6 horas da tarde do sábado, começa o domingo para eles. Jesus ressuscita, Jesus se levanta da morte, e aí ele fica, olha, 3 dias e 3 noites, como foi profetizado. No domingo de manhã, porque no sábado foi Shabá, não foi normal? O Shabá da semana. Não foi o Shabá do feriado da festa, foi o Shabá da semana, o 7º dia. Ninguém fez nada, ninguém trabalhou. Então as mulheres, no domingo, elas vão ao túmulo, com ervas aromáticas, para cuidar do corpo. Elas não podiam ir antes, porque a cultura judaica não permitia, porque teve um feriado, porque não abriu loja nenhuma. Entendeu? Elas vão lá no domingo de manhã, uma manhã após o sábado, após a Páscoa. Leia lá sobre isso em Levítico 23, do 10 ao 11. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 e 23. Jesus não estava mais lá. Jesus já havia ressuscitado, vencendo a morte e se tornando as primícias. O que é
se tornou as primícias. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ah, mas Lázaro não ressuscitou também? Paulo não fez Eutico ressuscitar? Sim. Lázaro está vivo? Eutico está vivo? Não. Jesus está vivo. Quando diz as primícias, é o primeiro que ressuscitou e não morreu. Entendeu? E todos aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. No momento do arrebatamento da igreja, os corpos sairão de dentro dos seus túmulos e se unirão aos seus espíritos. Serão os corpos glorificados. Nunca mais vão morrer. E todos aqueles que forem arrebatados no dia do arrebatamento, já serão arrebatados com os corpos transformados, com os corpos glorificados. Você entendeu, então, por que Jesus morreu hoje, quarta-feira, e não sexta-feira? Você entendeu por que véspera do sábado, na verdade, é uma quarta-feira? Porque sábado, para o judeu, é todo feriado, é todo dia de descanso, é todo dia de festa que não se trabalha. E na semana que Jesus morreu, houveram 2 feriados. Um na quinta, um Shabá na quinta, que é o que a Bíblia diz, véspera do Shabá, véspera do sábado, véspera do feriado. O feriado seria, há 2000 anos atrás, amanhã, quinta-feira. Jesus morre hoje. Você vê que agora dá certinho 3 dias e 3 noites. Ele morrendo na sexta, não tem como. Não tem jeito. Pode tentar aí, não tem como. Jesus morre na quarta-feira, né? Porque a quinta era feriado. Era dia dessas festas aí do pão asmo, que fazia parte das comemorações da Páscoa. Então, comemorar a sexta-feira como a morte de Jesus é simplesmente ignorar as coisas bíblicas. Fazer procissão de Jesus morto, cobrir as imagens. Bom, primeiro que fazer imagem já é contrário à lei de Deus. Cobrir, isso aí é coisa da cabeça dos homens, é coisa da Igreja Católica Apostólica Romana. Você quer ver uma outra mentira? Quando você tem este conhecimento, você passa a não acreditar numa opção de coisas mais que são loucuras. Né? Olha, sexta-feira santa, o demônio está solto, as pessoas aproveitam para fazer a macumba. Olha, trabalho que é feito na sexta-feira santa é um trabalho forte. Mas não existe sexta-feira santa, isso tudo é mentira. Seria quarta-feira santa, é hoje. Jesus não morreu sexta, morreu hoje. Então tudo isso, quer dizer, olha, o culto de libertação da sexta-feira é fortíssimo. Por quê? Porque o dia que Jesus morreu. Mentira, Jesus não morreu na sexta. Jesus morreu na quarta. Você vê quanta mentira existe depois em cima disso? Olha, hoje sexta-feira santa, um culto poderoso. Mentira, não existe. Porque Jesus morreu hoje, há 2000 anos atrás, hoje, por volta. Ninguém sabe exatamente o horário que Jesus morreu, mas crê-se, imagina que Jesus deve ter morrido entre 3 da tarde e 5h59. Antes de 5h59, né?
porque à noite não poderiam levar o corpo. Então Jesus morreu por volta de 3, 4 horas da tarde. Mas assim, levando em consideração alguns pequeninos detalhes, Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde. Mas isso não é preciso. Eu não estou afirmando, né? Mas levando em consideração a cultura judaica da época, né? Por volta de 3 e pouco da tarde, Jesus morreu. Então, esse negócio de sexta-feira santa, balela, conversa mole, né? Infelizmente, meu pai não sabia, né? Achava que a sexta-feira os passarinhos não cantavam, o ar ficava parado. Mentira! Jesus morreu hoje. Jesus morre numa quarta-feira, aí sim ele fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. A exemplo de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Graças nós te damos, Senhor, porque pudemos nesta manhã esclarecer tantas coisas, na medida que o tempo aqui nos permite, né, Senhor, mas pudemos levar a verdade, né? Que mais e mais irmãos e irmãs tenham se agarrado à verdade e não fazer parte de nenhum tipo de mentira. Porque quando a gente participa das coisas mentirosas, nós estamos dentro da mentira, nós estamos aceitando a mentira. Ah, não, mas é que é tudo tão bonzinho, mas é mentira. Nós temos que fazer parte da verdade, a Bíblia é a verdade, e Jesus diz, eu sou a verdade. Louvado seja o Senhor que nos fez entender e conhecer a verdade um pouco mais nesta manhã. E eu quero aproveitar, ainda nesta oração, para convidar você para ouvir a programação da tarde. Não perca hoje à tarde, só pela internet. ministériograçaepaz.com.br. Não perca hoje à tarde. Que Deus abençoe todos e assim eu oro no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.